Então, né, vamos lá. Eu sou o professor Rogério, vou começar aqui o vídeo da aula 3 do segundo ano. Esse vídeo aqui é uma sequência, né, dentro do que é a proposta pedagógica para esse primeiro bimestre. Então, o primeiro vídeo eu falei um pouquinho aqui da economia brasileira, da história da economia brasileira, como a economia brasileira ela se desenvolveu, quais são os setores da nossa economia e qual o papel de cada um deles no PIB. O segundo tema foi sobre a questão da economia brasileira no mundo. Então, qual a importância, né, da economia brasileira dentro do parâmetro mundial, né? E agora nós vamos falar de indicadores socioeconômicos, né? Então, esses indicadores socioeconômicos, eles são importantes para nós compreendermos melhor como é que a nossa economia ela se desenvolve, né? Então, como é que ela vai se desenvolver? Como é que nós podemos criar uma certa hierarquia, né, dentro desses países, indicando números, né, dados, trabalhando com dados. Então, antes de começar aqui a apresentação, vou reforçar aqui a importância, né, de vocês estarem se inscrevendo no meu canal aqui, que é um canal voltado para colaborar, né, para os professores que estão planejando aula, a questão também de estudantes que querem se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos da geografia e também, né, para levar o conhecimento geográfico ao máximo de pessoas. Então, né, iniciando aqui a nossa conversa, né, a nossa conversa de hoje, falar um pouquinho, né, sobre os indicadores socioeconômicos e como é que esses indicadores socioeconômicos, eles são fundamentais para que a gente entenda a realidade do nosso país, né? Então, como é que esses indicadores socioeconômicos eles vão participar, né, da nossa economia? Então, como é que eles vão, né, se relacionar aí? Ei, computadorzinho abençoado, vamos lá, me ajuda, né? Tirar aqui a apresentação, tentar colocar de novo aqui. Então, vamos lá. Agora, cadê você, PowerPoint? Aqui, né? Então, vamos lá. Bom, isso. Que legal, né? Como sempre, né? Então, vamos começar aqui, né? Então, o que é esses indicadores socioeconômicos, né? Então, qual o papel desses indicadores? Então, como é que esses nossos indicadores, eles são importantes, né, para nossa economia, né? Então, como vocês estão vendo aí, né, os nossos indicadores socioeconômicos são dados, né, que são gerados em certos períodos que vai, né, dar para nós uma noção de como é que essa economia ela vai se desenvolvendo naquele período. Então, dentro desse contexto aí, né, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão dos nossos objetivos. Então, o primeiro objetivo aí é analisar e comparar os indicadores econômicos de uma forma crítica, sem levar para o lado ideológico, sem levar para o lado, né, um lado mais, sem ser crítico, analisar de uma forma, exata, sem muita subjetividade. Então, observar esses dados com o máximo de clareza possível. Reconhecer e descrever as variedades desses indicadores socioeconômicos, né, incluindo indicadores de renda, né, então quanto cada cidadão ele consegue adquirir de dinheiro, de capital a partir do seu trabalho, a educação, então, a um nível de preparo, de formação de profissionais em um determinado território, a saúde, que é fundamental para nós entendermos a questão de como é que esse, né, cidadão ele vai se desenvolver, né, dentro daquele cenário, o emprego, a ocupação dessas pessoas, a desigualdade, então, a desigualdade entre a questão das oportunidades, do emprego, né, de renda, a questão da pobreza, né, a pobreza também é um problema dentro desse cenário de uma forma em geral. As habitações, então, quais são a capacidade dessa pessoa em desenvolver a sua moradia. Então, essa moradia, ela está adequada às suas necessidades, adequada às necessidades da sua família e à qualidade de vida dessas pessoas entender as variáveis, né, principalmente sobre expectativa de vida. Então, quanto nós esperamos viver desde o primeiro momento em que nós nascemos até o último dia. Então, quantos anos um brasileiro
e a partir do seu nascimento, nós temos uma expectativa de vida. Quanto de esperança de vida nós temos? A renda per capita, né, que é importante saber quanto cada brasileiro, a divisão da renda bruta, né? Então, o tamanho da população, também que é fundamental entender se o número, né, a questão da densidade demográfica de um país, para analisar como é que essa divisão de renda ela é realizada em diferentes locais, levando em consideração que cada local, mesmo dentro de um país, nós temos desigualdades a partir do aspecto geográfico e principalmente a questão da estratificação e as desigualdades. Então, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, então, o que é esses sócios, esses conceitos, né? O conceito de indicadores socioeconômicos. Então, os indicadores, eles são medidas estatísticas que ajudam a analisar a saúde e o desempenho de uma economia em um país ou uma região. Eles fornecem informações essenciais para a tomada de decisões como parte do governo, empresas e investimento. Então, essa questão de nós analisarmos todos esses cenários, esses indicadores, essas estatísticas, ele tem a ver para atender a necessidade da população. Então, os governos, eles vão se apegar, né, a esses dados para entender aonde que deve ser investido, né? Investido em educação, investido em saúde, em moradia, em transporte, né? E fazer com que esses recursos eles sejam colocados em áreas que são carentes dentro desse, né, dentro desse local e entender o seu desenvolvimento, né? O Brasil é um cenário muito claro sobre isso, né? Nós vivemos um país que em regiões nós temos um índice socioeconômico extremamente favorável e outros locais, esses índices socioeconômicos, eles são bem ruins, bem difíceis, né? E como é que nós podemos melhorar esses índices? Trabalhar a questão de indicador de investimentos. As empresas, né, para entender o seu mercado, né, também eles precisam entender como é que é o comportamento, a questão da renda, né, dentro desse território, para saber atender às demandas, né, desse mercado, dos seus consumidores. Então, a gente vai começar aqui com o PIB. O PIB, né, que sempre é colocado nos telejornais, é o Produto Interno Bruto do país. Então, é tudo aquilo que nós produzimos de riqueza durante um período. Normalmente, o PIB ele é calculado a partir de períodos curtos ou períodos médios. Então, nós temos a questão do PIB em trimestres ou anual. Então, o PIB, ele é frequentemente como um indicador-chave para a saúde econômica de um país, que é exatamente tudo aquilo que nós produzimos nos três setores que nós conversamos no vídeo um. A questão do setor um, a agricultura, o setor 2 que é a indústria, e o setor 3 que são os serviços. Então, nós vamos somar tudo que é produzido dentro desses três setores para nós entendermos como é que o PIB ele se desenvolve e o tamanho desse PIB, né? Então, tem país que tem um PIB muito grande e esse PIB ele é produzido a partir de quais fatores, né? Então, dentro do PIB, nós podemos chegar a três formas de entender o PIB, que é o PIB do lado da produção, que soma-se tudo aquilo que foi produzido, né? Então, o valor agregado de uma produção, né? Então, aquilo que você vai tirar, ou aquilo que vai ser gerado depois desses bens e produtos eles serem vendidos, né? Então, como serviços finais, entre outras coisas. Pelo lado de renda, né? Então, como é que a renda ela é gerada na questão de salário, lucro, aluguéis? Então, como é que essa renda, de uma forma geral, no Brasil, ela é adquirida, né? Então, a maior parte da renda, né, é a partir de salários, né, ou lucros, ou investimentos. Então, como é que esses dados eles vão se comportar? A questão do lado de despesas, aquilo que é gasto, sobre a questão de como é que nós gastamos para produzir aqueles bens e serviços e também para o consumo geral, né? O Brasil, a maior parte da nossa taxa de imposto, ele está dentro do que nós consumimos, né? Então, isso eleva os gastos, né? Eleva a questão tributária, eleva a questão do custo de vida do Brasil. Então, o gasto com o governo, então, o quanto o governo gasta para oferecer esses serviços, como educação, saúde, transporte, a questão também de quanto que custa manter a estrutura governamental, a questão
do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, quanto é que custa manter essa estrutura? Né? Então, quanto é que custa um deputado? Quanto é que custa um senador? Quanto é que custa um vereador, um prefeito, um governador? Então, como é que esses investimentos, eles também geram questão de custo para o governo? E a questão da exportação líquida. Então, quanto é que nós exportamos? Não, quanto nós vendemos para outros países? Então, isso também entra pelo lado de despesas, né? A questão das exportações, né? Então, isso faz com que a gente entenda como é que o nosso país ele está se desenvolvendo. Então, o PIB, ele pode ser ajustado pela inflação, né, na questão do PIB real. Então, a questão da inflação, o quanto que a nossa moeda, ela mantém o seu valor, né? Então, o real perante o dólar. Então, qual é a valorização do real, né, dentro do dólar? Então, permite comparecer, assim, comparar o crescimento econômico ao longo do tempo, descontando os efeitos da variação dos preços, né? Então, nós temos que pensar que a inflação é quando nós temos afetado o nosso poder de compra. Então, se a inflação ela é baixa, quer dizer que o poder de compra da nossa moeda ela está bom. Quando a inflação ela está alta, isso significa que o nosso poder de compra, então a capacidade que nós temos de comprar, né, produtos em um determinado período, ele diminuiu. Então, o nosso dinheiro ele está comprando menos do que comprava anteriormente. Então, isso explica a questão da inflação alta e da inflação baixa. E o PIB também analisa esses dados, né? Então, o PIB nominal, que é referente ao valor da produção do preço corrente, sem ajuste pela inflação. Então, quanto custa a produção, sem nenhum impacto da inflação, de uma forma bem assim, sem muito assim, eu vou produzir um computador, quanto é que custa esse computador? Né? Então vai custar R$ 1.000, mas eu não vou pensar o quanto que esse computador ele vai valer daqui a um mês, né? Eu vou pensar naquele momento. Bem, então, o resumo, o PIB, ele é uma ferramenta assim, fundamental para entender o desempenho econômico de um país, orientar as políticas econômicas, avaliar bens, né, o bem-estar da economia da população. Então, o PIB, ele é fundamental para nós entendermos o seguinte, o quanto que o país ele produz, né? Então, se o país ele produz muito, relativamente, que nós vamos discutir um pouquinho aqui também nesse vídeo, qual é o bem-estar, né, da economia da população. Então, essa população ela está bem econômica, essa renda ela é bem compartilhada, ela é bem dividida, né? Então, a gente vê aqui no Brasil que nós temos uma renda per capita muito desigual. Bem, aqui nós temos um gráfico do PIB do Brasil em 2024, né? Então, ele é de uma fonte de uma empresa, né, da OCDE, né, que ela está dizendo aí que o PIB brasileiro, né, é o PIB que ele está exatamente hoje, nesses países emergentes do G20, o Brasil é o sexto país com maior PIB, né? Só perdendo para Turquia, China, Coreia do Sul, Arábia Saudita. O Brasil, entre esses países que nós estamos vendo, o Brasil ele teve um crescimento do PIB em torno de 0,8, enquanto alguns países como o Japão e a Indonésia, ele teve uma queda no PIB. Então, o PIB desses países eles ficaram negativos. Isso quer dizer que o produto interno bruto ele foi menor do que o ano de 2023. Então, isso, quando nós temos o crescimento, né, é um crescimento que nós vamos gerar o que nós chamamos de superávit, né, comparado com o ano passado. Já quando nós temos a queda do PIB, a diminuição desse PIB, nós vamos falar de déficit. Então, nós estamos devendo, né? Então, dentro desse cenário, né, nós temos a questão do Japão e da Indonésia, que teve um déficit no seu PIB. Isso quer dizer que ele produziu menos, ele conseguiu menos capital durante o ano de 2024. Alguns países nós não temos, dentro desse gráfico, não houve a divulgação do seu PIB, como a África do Sul, a Argentina, a Austrália, né, e a Rússia, né? Então não houve a apresentação desses dados finalizados até a divulgação desse gráfico, né? Então aí mostra que a nossa economia, ela é uma economia que, mesmo com todos os problemas, é uma economia que ainda
têm um potencial de crescimento. Aí que o negócio começa a ficar um pouquinho mais delicado, que é a questão aí do que nós chamamos de paridade do poder de compra, o que nós chamamos de PPC. Então, é uma teoria econômica que compara as diferenças da moeda através de uma cesta de bens comuns. Aqui no Brasil, nós falamos com a comparação, né, da cesta básica, né, que são os produtos alimentícios que o brasileiro usa para se alimentar. Então, a ideia central é que, em condições ideais de mercado, o mesmo conjunto de bens e serviços devem custar a mesma quantia quando ajustados para diferentes moedas. Então, nós vamos comparar a cesta básica. Quanto é que custa a cesta básica, né? Então, aqueles elementos básicos, né, que todo brasileiro, teoricamente, ele consome no seu dia a dia. Então, dentro do próprio Brasil, nós temos uma disparidade, nós temos uma desigualdade dentro desse preço, dessa cesta básica, em várias regiões da mesma cidade, né? Então, qual é o ideal aqui? É nós entendermos a questão de quanto custa, né? E isso ver se realmente a renda, o poder de compra, ele é realmente igual para todo mundo, né? Porque nós temos que levar em consideração que esses produtos, eles também sofrem a variedade, né, dentro de um território, né? A questão do transporte, de produção, qual é a questão da mão invisível no mercado, né? A questão da oferta e da procura, né? Então, tudo isso interfere no poder de compra. E isso é fundamental para entender a saúde de um país e de uma região também. Bem, então, o PPC, ele pode ser calculado pelo câmbio, né? Então, ajusta determinado valor relativo, né, de diferentes moedas com base nos preços de bem e serviço. Então, nós temos que pensar que cada bem também, ele pode ser analisado pelo preço, dependendo do tipo de produto. Ele tem o seu preço atrelado a moedas estrangeiras, né? O dólar, que é a moeda mundial, que faz esse cenário. No caso, o dólar, ele determina o preço da carne, dos cereais, entre outros produtos. Então, nós temos que fazer esse cálculo a partir do câmbio. Medir o bem-estar da economia, né, o bem-estar econômico. Então, permite comparar os níveis de vida entre países, ajustando as diferenças entre o custo de vida. Então, trazendo de novo para a nossa realidade. O Brasil é um país muito grande. Então, essa questão de permitir o nível econômico de cada região, até mesmo dentro da mesma cidade. Então, qual é o custo de vida num bairro como eh, o Tatuapé? Qual a diferença do Tatuapé para Vila Ré, para Patriarca, para Itaquera, né? Então, no caso, nós vemos que nos últimos anos, por conta de várias questões, principalmente a construção do estádio da Neoquímica Arena, é o custo de vida, né, de viver ali em Itaquera, ele teve um acréscimo, ele aumentou, ele teve uma inflação, né, dentro dessa questão, né, de você estar ali analisando o custo de vida daquelas pessoas. Analisar as distorções de preços, né, que é importante também. Então, identificar uma moeda está supervalorizada, sobrevalorizada, ou essa moeda ela está subvalorizada em comparação com outras. Então, dentro desse cenário de moedas caras ou moedas baratas, nós podemos analisar o seguinte, dependendo do interesse do governo e do setor econômico desse país, é interessante que a sua moeda ela fique forte, cara. Então, isso faz com que quando ela compra produtos, ela tem uma vantagem considerável. Só que na hora de vender, isso é um problema, né? A questão também dos investimentos. Nós sabemos que o Brasil é um país que depende muito do capital estrangeiro. Então, dependendo da variação do dólar, então, se o dólar ele está muito caro, né, muito caro o dólar em comparação ao real, é muito mais interessante se investir em dólar do que em real, né? Então, a probabilidade de você ter um ganho maior é algo, né? É claro, é nítido. É a mesma coisa quando você pensa na questão da importação. Então, muitas vezes o preço de um produto, né, dele estar atrelado ao dólar, é muito mais vantajoso para o produtor ele vender, ele exportar, do que ele atender o mercado interno. Nós podemos falar isso sobre carne, café, entre outros produtos
que são, né, commodities muito valorizadas no mundo. Então, o Brasil, a questão da moeda, ele também é algo muito, né, muito determinante para você entender o desenvolvimento do PIB, o desenvolvimento da economia, se o poder de compra ele é realmente real ou é algo maquiado, né? Isso aí a gente pode discutir, trazer vários eventos, né, que nem a questão dos preços dos alimentos nos dias atuais, né? É um exemplo. É muito mais lucrativo para um produtor de carne vender o seu produto para a Europa, para a Ásia, do que vender aqui dentro. Porque a questão do preço, né, da moeda que é usada para vender, né, melhor vender em dólar, né, então segurar esse produto para que o preço suba, do que você soltar no mercado e vender esse produto a níveis baixos do preço. Então, isso, né, é uma questão do poder de compra também. Então, um exemplo aqui que nós podemos falar sobre o poder de compra é o índice Big Mac. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que foi estipulado pela revista Veja, que é um gráfico falando quanto custa um Big Mac em vários países. Então, na Índia, na Rússia, no Japão, na Espanha, nos Estados Unidos. O Brasil, né, ele é o país com o índice Big Mac mais alto. Então, o custo de um Big Mac no Brasil, ele é muito mais alto do que na Índia, né? E isso faz com que nós entendemos, assim, nós podemos compreender como é que o poder de compra, ele é algo maluco de nós entendermos, porque é o mesmo produto. Então, como é que ele pode custar R$ 1,50, R$ 1,50 ou US$ 1,50 lá na Índia, mas ao mesmo tempo ele custa US$ 5,28 no Brasil? Então, é o poder de compra da moeda, né? E também a questão do custo de produção, tudo isso interfere nessa produção. Então, para o resumo, o poder de compra, ele oferece maneiras de comparar o poder real de diferentes economias, considerando as variações do preço e do custo de vida, né? Então, o preço e quanto é que custa se manter vivo, né, naquela economia, naquele país, né? A gente vê que o Brasil, ultimamente, está sendo um pouco difícil, né? Por vários motivos, né? Nós temos questões, né, do custo Brasil, né? Então, pensar também o quanto é interessante nós revermos muitos pontos da nossa economia, de nós termos uma economia muito voltada para a exportação e não se preocupando com o mercado interno, né? Isso aí é a minha opinião, né? Então, muitas vezes é importante nós também pensarmos, logo que nós somos patriotas, né? Então, vamos valorizar o mercado interno em vez de pensar no mercado externo, né? Então, isso é um ponto a ser conversado, criar políticas públicas para isso. A expectativa de vida, né? Então, a esperança de vida. Então, nós vamos calcular em determinados lugares, dentro do Brasil mesmo, dentro dos bairros aqui de São Paulo, né? A expectativa de vida, qual a esperança de vida de uma pessoa? Desde, né? Então, eu nasci em 1980. Então, quantos anos se esperavam viver em 1980? Então, a partir daquele, quantos anos se espera que cada brasileiro viva? Naquele ponto. Então, nós temos que analisar as taxas de mortalidades atuais. Então, quando nós nascemos, né, nós vamos, assim, se analisa exatamente qual é o número de mortos em um determinado período, em cada ano, e quais são as faixas etárias de idade que essas pessoas estão indo a óbito, né? Então, é um indicador importante para avaliar o bem-estar de uma população. Então, se essa população está vivendo com qualidade, atendida pelo Estado, né, sendo uma população que tem os seus direitos atendidos de uma forma bem clara e objetiva, essa pessoa ela tem uma esperança de vida considerável. E como isso influencia na nossa economia, né? Pensando no economês, né? Na questão da economia como um fator predominante. Bem, então os fatores aqui, as condições de saúde, então se as pessoas elas têm atendimento, né, médico e a prevenção de doenças e tratamentos eficazes, então no caso campanhas de doenças que podem ser previamente diagnosticadas como câncer, entre outras doenças aqui, então se nós temos um atendimento na saúde onde essas doenças elas são realmente, né, analisadas e, né, realizando a prevenção. O estilo de vida, os hábitos alimentares, a população, ela tem uma alimentação realmente de qualidade?
a questão da atividade física, se essas pessoas elas têm tempo hábil para fazer atividade física, né? Porque é muito fácil falar, você precisa ter um hábito, né, saudável, mas como é que mantém esse hábito saudável? Com tempo e dinheiro. Questão de consumo de álcool, né, e tabaco também, ele diminui a expectativa de vida, né, que é necessário que haja campanhas de conscientização da importância, né, da diminuição do uso desses produtos, né, tanto é que no Brasil, nos últimos tempos, nós temos o que nós chamamos de imposto do mal, né, que é quando você aumenta o imposto de produtos que prejudicam a saúde da sua população, como com o tabaco e o álcool. Bem, o ambiente, então a qualidade do ar, da água, da segurança alimentar e da habitação. Então, uma população que tem, né, que vive em um ambiente saudável, ela tende a ter uma expectativa de vida maior. A segurança alimentar, se nós temos a garantia, né, de termos uma alimentação saudável todo dia, né? Então, e a questão das habitações, dependendo do local onde a pessoa mora, ela é atendida por saneamento básico, né? A qualidade de vida, ela é fundamental. As condições socioeconômicas, questão de educação, renda, emprego, segurança social, né? Então, educação, se essa pessoa ela está sendo preparada, né, para a vida. A renda, a questão de você ter recursos para conseguir, né, se manter, ter uma vida digna. O emprego, a questão de você estar ocupado, né, de você produzir. E a segurança social, se você tem todas as seguranças desses seus direitos. E a genética, que também é algo, né, que se fala muito nos dias de hoje, né? O estudo da genética vem crescendo cada vez mais. Então, a questão de como, quais são as doenças que nós estamos propícios a desenvolver durante a nossa vida, analisando os nossos antecedentes. Então, questão de câncer de próstata, câncer de mama e vários tipos de doenças que são, né, herdadas geneticamente, que são passadas de indivíduos para indivíduos durante gerações e gerações. Então, a expectativa de vida ela pode variar significativamente para cada região de um país ou de uma cidade. Então, o termo de desenvolvimento econômico, o sistema de saúde e a qualidade de vida. Então, a expectativa de vida ela depende muito desses aspectos, né? Do desenvolvimento econômico, do sistema de saúde, da qualidade de vida que nós, né, temos durante a nossa vida, né? Durante as etapas da nossa vida. Então, o resumo, a expectativa de vida é um indicador crucial para compreender os níveis de desenvolvimento, né, e as condições de vida de uma população. Então, a expectativa de vida ela também tem esse papel crucial, né? A questão da qualidade. Não adianta nós termos uma vida muito longa sem ter uma qualidade, né? Você tem qualidade de você viver bem, né? De você ter uma vida digna, né? Então, isso são vários debates, né, que se pode ser trabalhado, mas qual é o papel, né? Do que adianta viver muito, mas vive com pouca qualidade? Lógico, ninguém quer morrer cedo, mas como é o papel dessa expectativa de vida? Então, eu vou ter uma expectativa de vida de viver 76 anos, mas qual é a qualidade que eu vou ter desses 76 anos? Isso depende de vários fatores que eu acabei de começar aqui a conversar com vocês. Então, a expectativa de vida no Brasil, né? Ele teve uma queda a partir do ano de 2019, 2020, né? Lógico, nós acabamos de sair de uma pandemia. Então, quais foram as questões, né? Então, a pandemia, ela foi algo, né, que fez com que essa expectativa de vida ela caísse quase 2 anos, né? Quase 4 anos, né? Em 2 anos, no caso. 2019, nós tínhamos uma expectativa de vida de 76,2 anos. Em 2020, 74,8. Em 2021, 72,8. E em 2022 ela deu uma melhorada para 75,5, levando em consideração que a expectativa de vida ela dá essa aumentada, por quê? Porque o número de mortos diminuiu muito com as vacinas, com as medidas sanitárias que foram colocadas para diminuir o impacto do Covid-19 no Brasil. Então, nós temos períodos que nós podemos ter uma expectativa de vida alta, mas em detrimento de guerras, de doenças, essa expectativa de vida, ela cai, da mesma forma como sobe depois, quando esses problemas eles são minimamente resolvidos. Então, a renda per capita,
né? Então, renda per capita é um indicador econômico que mede a medida da renda obtida por pessoa em uma determinada região, né? Em um determinado período por ano, normalmente. Geralmente, essa renda per capita, ela é realizada da seguinte forma: nós pegamos o produto bruto do país e dividimos pelo número de habitantes, pela sua população total, não pela população ativa, pela população total. Então, não é as pessoas que estão produzindo, mas pela quantidade total de habitantes que aquela região ela tem, né? Ela tem naquele ano. Então, isso pode gerar várias distorções, né? Principalmente sobre a questão da renda per capita, nós temos que comparar os níveis de riqueza, que ajuda a comparar os padrões de vida de diferentes países ou regiões. Então, a questão de o quanto cada região ela tem a sua questão de riqueza, de distribuição de renda, né? Então, quanto maior a distribuição de renda, quanto mais igual essa distribuição de renda, melhor o nível, o nível dos padrões de vidas em determinadas regiões. A avaliação socioeconômica, que serve como os indicadores de nível de desenvolvimento de bem-estar da sua população. Então, o bem-estar de uma população, ela tem a ver com a questão, né, da sua capacidade, da sua capacidade econômica de você ter como investir em você mesmo, e informar políticas públicas, né? Então, se nós temos essa questão da renda per capita, né, de uma região, então orienta a formação de políticas públicas, econômicas, sociais para melhorar a qualidade de vida. Então, o Brasil é um país que tem, como eu já vinha trabalhando com vocês anteriormente, o Brasil ele tem vários programas de distribuição de renda, né? Então, programas onde a renda, ela, assim, algum poder de compra, então a questão da circulação econômica do país, né? Para que haja um crescimento econômico, é necessário que todos tenham renda, né? Então, desmistificando um pouquinho aquela questão de você medidas medidas que são assistencialistas, elas não são algo ruim para a economia, é algo que faz a economia girar. Quanto mais a economia gira, mais se há empregos, gerando, né, melhorias para esses indicadores socioeconômicos. Então, no entanto, é importante notar que a renda per capita não leva em conta a desigualdade na distribuição de renda em duas regiões com a mesma renda per capita. Podem ter níveis de desigualdades diferentes, né? Então, em determinados locais, da mesma cidade também, nós temos bairros que nós temos a questão da renda per capita muito baixa. Em outros bairros, né, essa divisão, essa distribuição de renda, ela é muito alta. Então, nós temos que analisar cada realidade de uma forma onde a renda per capita ela pode gerar distorções, né, desigualdades dentro desses dados. Em resumo, a renda per capita é uma métrica útil para avaliar a prosperidade econômica, né, média de uma população, mas deve ser usada em conjunto com indicadores para obter o quadro mais completo, que é a questão do índice Gini, né? O índice Gini, ele vai medir a questão, né, da má distribuição de renda, né? Então, o índice Gini, ele é importante para entender, pô, a renda per capita do Brasil é boa, alta, todo mundo tem, né? No caso, teoricamente, a partir da divisão do PIB, a renda per capita do Brasil ela é legal, ela é alta, ela é média, né? Só que como é que isso funciona na prática? A questão da distribuição de renda, né? Isso, a partir do índice Gini, ele é importante nós analisarmos ele, para que não haja distorções, né? Dentro dessa questão da distribuição de renda. A questão da educação também é um indicador muito importante, né, para contribuir o desenvolvimento desses cidadãos, do crescimento de uma nação. A melhora do capital humano, né, então aumenta a produtividade, fomenta a inovação e tecnologia, reduz a pobreza e a desigualdade. Além disso, a educação está correlacionada, né, com melhores resultados na saúde, no bem-estar, né, e o aumento da capacidade de adaptação ao mercado de trabalho, né? Discutir um pouquinho isso ainda. Em resumo, investir na educação resulta em benefícios a longo prazo para uma economia e uma sociedade como um todo. Bem, educação. Aí é um terreno minado. Porque quando a gente fala em educação, os índices educacionais do Brasil, né, principalmente pelo PISA
pelo IDEB. O Índice Brasileiro de Educação, ele não é o mais esperado, né? Por vários motivos, por conta de investimento, por conta da qualidade que é oferecido à educação, né? Então, a educação no Brasil sempre é considerado um gasto e não um investimento. Então, nós temos que pensar qual é a qualidade de educação que nós estamos fornecendo à nossa população, né? Então, nesse caso, a produtividade. Então, quando eu tenho uma educação realmente significativa, né, como já coloca lá o nosso caro pedagogo, né, o Paulo Freire, né, o Paulo Freire, ele trabalha sobre essa questão da importância de ter não apenas uma educação mecanicista, né, uma educação forjada apenas numa questão técnica, né, de você repetir as coisas, mas você levar os estudantes a entender o porquê, a importância de que o porquê que ele está aprendendo isso, né? Qual é a importância de você saber sobre indicadores socioeconômicos? É de você compreender a sua realidade, você olhar o que está chegando na televisão para você e você falar, isso aí não é legal. Realmente isso não acontece. Né? Então, a questão de você trabalhar a questão da conscientização do capital humano, pessoas mais conscientes do seu lugar na sociedade, pessoas que saibam fomentar inovações, saibam produzir informações, né, inovações que saibam trabalhar com tecnologia e com a questão de redução da pobreza, né? Porque um país educado é um país que tenha o seu campo produtivo com pessoas capacitadas para buscar inovações, né, em todas as áreas, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo que uma pessoa ela é um pedreiro, nós temos um preconceito muito grande sobre a figura do pedreiro. Parece um tipo de trabalho menos qualificado, né? Mas hoje nós sabemos que com o avanço da tecnologia da construção civil, esse pedreiro ele tem que estar sendo cada vez mais capacitado para lidar com essas novas tecnologias. Agricultura também. Quando eu falo em agricultura, não é só você plantar, né? A gente ainda tem aquela visão do cortador de cana, né? Do boia fria. Hoje, a agricultura hoje ela é produzida com muita tecnologia. Então, hoje a educação ele é essencial para o desenvolvimento de um país. Para a saúde, né? Então, uma população educada, onde ela saiba realmente a questão de prevenção de saúde, de prevenção de doenças, a questão da saúde é algo que vai ser trabalhado, né, em todos os sentidos, questão de educação, o investimento, né, é algo fundamental para o desenvolvimento do país, né, na educação, uma educação onde ela realmente cumpra o seu papel. E ela traz benefícios ao longo do tempo, né, para um determinado país. Então, normalmente, o país que ele tem um desenvolvimento bom, é um país que tem um sistema educacional muito eficiente, né? Então, depois nós podemos discutir mais sobre essa questão da educação, o papel, né, dos índices assim, educacionais, né? Não adianta ter notas altas no PISA, entre outros indicadores, se realmente essa educação ela não está sendo significativa, não está incentivando os jovens a trabalhar com inovação, com tecnologia, que eles saibam o seu papel realmente na comunidade, né? Então, a educação é fundamental, né? Não é só porque eu sou professor, mas porque isso, qualquer estudo minimamente coerente, ele vai indicar isso para nós. A saúde, né? Então, saúde também é um ponto fundamental para indicadores econômicos, principalmente sobre a questão do bem-estar físico, mental e social de uma população. Uma população que ela não tem a sua saúde realmente garantida é uma população que tem muitos problemas para o seu desenvolvimento econômico. Principalmente sobre a questão da produtividade, da longevidade, da qualidade de vida de cada pessoa. Então, a questão da longevidade, né? Então, as pessoas hoje no Brasil, eles vivem mais, né, em comparação à década de 80, à década de 70. Então, por conta de tecnologias na medicina, novos tratamentos, né, isso vai fazer com que a sua longevidade, ela vai se tornar cada vez maior. Mas qual é a qualidade de vida que nós estamos oferecendo a esses novos idosos, né? Então, quais são a qualidade de vida? Então, o sistema de saúde eficiente, né, ele melhora a força de trabalho, né, reduz os custos relacionados a doenças, então doenças, né, relacionadas a saneamento básico. É muito mais barato você
né, trabalhar a prevenção do que você trabalhar, né, a questão de você estar ali, né, relacionando a questão depois que a doença ela se instala, é muito mais difícil você, né, a questão do tratamento, é muito mais barato, né, muito mais, né, os custos são menores na prevenção do que na questão de você efetivamente tratar essa doença. Isso também tem a ver com um crescimento econômico sustentável, né? Então, um país que ele investe em prevenção de doenças, ele vai gastar menos na questão de você tratar essas doenças. E a qualidade de vida, ela é algo fundamental para que haja uma maior produtividade, entre outras coisas, no nosso país. Então, a questão da produtividade, né? Então, falei um pouquinho aqui para vocês. Então, os trabalhadores saudáveis, eles têm condições de produzir mais, né? Então, quanto mais saudável mentalmente, fisicamente, esse trabalhador ele vai ter uma maior produtividade. Custo de prevenção e tratamento de doenças é algo fundamental, não tem como mudar disso. A questão da longevidade, a produção, né? Uma vida saudável e realmente significativa a longos prazos. Isso também, né, tem a ver com a produtividade durante mais tempo na economia, né? Então, a pessoa hoje, ela vive mais, então ela segundo, né, que nós podemos debater aqui a questão da previdência social, né? Então, nós temos, como já diria Vicente Mateus, não é uma vaca, é uma faca de dois legumes, né? Então, você tem uma população que ele vive mais, essa população ela está produtiva por mais tempo, ao mesmo tempo, nós temos que pensar qual a questão dessa previdência social. O que vai acontecer quando essas pessoas não conseguirem mais trabalhar? Elas vão viver mais e elas precisam ser mantidas. A questão de você ter políticas públicas que atendam essa comunidade, né? A questão da qualidade de vida, né? Então, essa população ela tem que ser atendida, ela tem que ser mantida ativa. Essas pessoas, elas têm que ser atendidas por políticas públicas onde elas têm significado ainda na sua própria vida, né? Então, não adianta eu viver até os 100 anos e quando eu chego nos meus 100 anos, qual é a qualidade de vida que eu vou ter dentro dessas expectativas, né? Então, em resumo, a saúde é um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de um país, impactando diretamente na prosperidade e no bem-estar de uma população. Então, saúde, né, ela é algo que faz com que, né, nós tenhamos, né, esse desenvolvimento e essa igualdade dentro desses parâmetros. Lógico que eu coloquei essa imagem aqui meio conflitante a isso, porque nós sabemos que o SUS, ele é um sistema de saúde que ele foi inspirado no modelo de saúde inglês, né? Mas, assim, o SUS, em comparação a outros países, né, o SUS, ele é primordial, né, pensando em Estados Unidos. Então, como é que é a saúde pública nos Estados Unidos? Ela não é igual ao Brasil. Tanto é que alguns atletas, quando eles se machucam, atletas como skatistas, surfistas, outros tipos né, de atletas que disputam competições fora do país, quando eles se machucam, quando eles precisam de tratamento médico, eles vão buscar aonde esse tratamento médico, né? No Brasil. Então, antes de você criticar o SUS, pense bem naquilo que você vai falar. E o índice, né, de desenvolvimento humano, que é a somatória de todos esses indicadores, né? Então, o famoso IDH, que é uma medida do Programa das Nações Unidas e Desenvolvimento, no caso do PNUD, para avaliar o processo de países no termo de desenvolvimento humano. Ele considera não apenas o crescimento econômico, mas também outros aspectos importantes para o bem-estar da população, como qualidade de vida, entre outros aspectos que vão, né, ver. A questão não adianta apenas você ter um PIB forte. Nós temos que ter a questão do desenvolvimento desses indicadores que eu acabei de falar para vocês. Então, não adianta se ter uma economia altamente produtiva. Como é que essa economia ela é realmente compartilhada, né? Essa população que produz, ela é realmente valorizada, né? Então, dentro do IDH, o que a gente tem que analisar para se chegar ao IDH de várias regiões? A questão de três princípios. A longevidade e saúde de uma população. Se essa população está vivendo um tempo bom e com uma qualidade de vida legal, né? Então, não adianta viver 100 anos com uma qualidade de vida péssima. A educação. Então, avaliar os números médios de anos estudados pela população adulta
né, e pela expectativa de anos, né, que vão ser estudados por uma criança. Então, quantos anos nós, brasileiros, nós permanecemos na educação, né? Então, a questão da educação, o Brasil é um país que ele ainda está engatinhando no processo de uma educação realmente inclusiva para todos. A questão de você ter educação de qualidade para todos, né, que se debate muito. E ainda há gente ainda que critica muito a questão da educação, colocando como se a educação ela não fosse primordial, né, não fosse algo essencial, né? Então, o papel da educação não é você ensinar as pessoas apenas a uma profissão, mas também é uma questão, né, de identidade, de você ter a sua responsabilidade, comportamento ético, moral dentro de um país, né? Então, tudo isso faz parte da nossa identidade. E o padrão de vida, né, que ele pode ser considerado pela renda nacional bruta, né, e a per capita, ajustando a prioridade, né, no poder de compra. Então, nós temos que pensar sobre esses três índices, né? Então, a renda bruta de um país e ajustada, né, pela questão do poder de compra, né? Então, como é que nós temos qual é a renda, qual é o poder de compra dessa população? Isso nós vamos ver, né, como é que isso vai se relacionar à questão do IDH. Então, aqui nós temos uma visão do IDH global, né? Então, qual é o desenvolvimento, né, do índice, né, o índice de desenvolvimento humano? Quanto mais próximo de um, né, então o valor, né, é o maior desenvolvimento humano. Então, eles utilizam para comparar o desenvolvimento de diferentes países para indicar áreas que precisam ser melhoradas. Então, nós vamos comparar a questão desses índices, como o PISA, como o IDEB, o SARESP. Ele tem que existir para quê? Para nós entendermos aonde que nós estamos errando, né? Errando na educação. Mas também trabalhar a questão da valorização da educação. Então, provas são importantes? Muito. Mas como é que nós estamos dizendo para os estudantes, ó, você precisa estudar, você precisa ser capacitado. Ou a saúde, né? Então, nós temos que pensar sobre a questão de saúde preventiva. O Brasil é um país que ele tem um dos maiores índices de morte no Brasil, são de doenças que podem ser prevenidas, como o câncer de próstata, o câncer de colo do útero, né? O câncer de mama. Então, por quê? Porque nós não temos assim, uma questão de uma propaganda efetiva, que fale o que você precisa desses, né, de realizar os tratamentos prévios, para que as pessoas não morram, né? Então, isso que nós temos que comparar, trabalhar as questões, né, dentro desse desenvolvimento humano, para nós entendermos, né, aonde que nós podemos melhorar, para nós chegarmos a um índice próximo do 1. No caso aqui da América Latina, o Brasil ele está atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru e da Colômbia. O Brasil, né, ele, como a maior economia da América Latina, o Brasil está atrás de muitos países que têm o seu PIB muito menor do que o nosso. Então, aonde que nós estamos errando? Né? Então, nós temos que avaliar. É na saúde, é na qualidade de vida, é na educação, é na distribuição de renda. Então, são vários pontos que nós temos que discutir e permite a compreensão e a melhora, né, para gerar uma qualidade de vida melhor para a nossa população, né? Então, para mim, para os nossos filhos, né, para os nossos netos, né? Então, qual é o mundo que nós vamos deixar para essas pessoas? Então, o Brasil na economia mundial. Então, como coloquei aqui para vocês, o Brasil é a maior economia do mundo, a maior economia da América Latina. O Brasil, dentro dos três setores, né? O Brasil, ele é um exponente, um país que ele agrega muito a questão do agronegócio, né? O Brasil, ele produz muito commodities agrícolas. O Brasil é um país que ele produz muitos recursos minerais, como eu já vinha colocado anteriormente nos outros vídeos. O Brasil ele tem uma indústria muito importante também. O Brasil ele tem produtos o Brasil é um grande montador de automóveis. O Brasil ele tem a Infraer, que é uma empresa que tem o desenvolvimento de tecnologia, né, aérea. O Brasil também ele tem um centro petroquímico muito importante, produtos químicos e eletrônicos.
Então, a indústria brasileira ela contribui consideravelmente, principalmente com produtos manufaturados. A questão de energia renovável, né? O Brasil ele é um dos principais, né, produtores de energia renovável por conta do seu território, da sua localização. O Brasil ele é um pioneiro na produção de biocombustível, como o etanol, o álcool, o projeto Pró-Álcool, que iniciou lá durante a ditadura militar, né? Então é um programa, né, que vai ganhando força e hoje é um exemplo, né, para o mundo, né? Hoje o Brasil também ele está liderando pesquisas como o hidrogênio verde, que é um combustível muito importante para, né, novos automóveis. A diversidade cultural. O Brasil é um país que tem uma diversidade cultural muito grande, isso também é um fator econômico considerável, principalmente pelas festas, né, os eventos. O turismo brasileiro é muito forte. E as relações internacionais. O Brasil é um país que tem um papel fundamental dentro das relações internacionais. O Brasil sempre teve um papel graças ao Oswaldo Aranha, o Brasil é um país que ele cresceu na diplomacia, né? Nós temos períodos de retrocessos, mas o Brasil sempre teve um papel diplomático muito importante. O Brasil, ele sempre é um país que ele busca as soluções de problemas de uma forma não violenta, não armada, né? Então nós temos esse potencial, e principalmente em discutir a questão da agenda sustentável, colocando que o Brasil é um dos principais, né? Nós ainda mantemos, mesmo contra tudo e contra todos, o Brasil ainda tem uma boa parte da sua biodiversidade preservada. Então, fala aí, né? Fala aí nos comentários. Então, quais são os indicadores, né, que foram mencionados? Qual a possível relação entre os indicadores e a compreensão sobre a desigualdade socioeconômica? Então, como é que esses indicadores eles estão totalmente atrelados à desigualdade, né? A desigualdade socioeconômica no país? Deixa aqui no comentário, né? Vamos discutir um pouquinho, né? Todo comentário que chegar até mim eu vou responder, né? A gente pode conversar um pouquinho. Então, com isso aqui, eu vou finalizando essa apresentação, esse vídeo. Eu sei que os meus vídeos são relativamente longos, prometo diminuir um pouquinho mais, mas eu gosto de trabalhar de uma forma mais complexa, né? A questão de não adianta falar tudo corrido, tem que ser bem analisado. Gente, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe para os seus amigos, para os seus inimigos também, né? Faça eu chegar até todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? E deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com todos e me ajude, né? Colabore para para que a gente possa conversar sobre esses assuntos e desmistificar muitas coisas aí também. Muito obrigado e até a próxima.